Nós mesmos, às vezes, fazemos isso, é ou não é? Às vezes a pessoa vem com a mãozinha, a gente não tem nada, e a gente tem. Não posso fazer nada, e a gente pode. Esses homens tomaram uma iniciativa, porque eram amigos. Glória a Deus. Eu tenho aqui um amigo, 21 anos e meio nós nos conhecemos. E esse amigo lembrou de mim. Nós tivemos a honra de servir o Senhor juntos na igreja quadrangular lá no Jardim Marco Antônio, né? Eu e a Sônia foram pastores lá, porque a gente cuidava de jovens, né? Ele não era jovenzinho, mas a filha dele era, né? Fazia parte do grupo, né? Deus sempre coloca amigos no nosso caminho. Ninguém vive sozinho. O homem é um ser social. Deus cuidou assim. Lá no Jardim do Éden, ele criou os animais sempre em pares. Depois que ele criou Adão, não dá para ele ficar sozinho. No sexto dia, Deus criou o homem, e do lado dele pôs quem? A mulher. Pôs Eva. Adão significa pai de todos os homens. Eva significa mãe de todos os homens. Então nós temos a nossa descendência a partir desse casal. Eu quero falar essa noite sobre amigos. Não qualquer amigo, mas amigos que nos levam até Deus. Esses homens levaram o paralítico até Deus, o nosso Deus eterno, o nosso amado Jesus. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia. É maravilhoso o que Deus faz, amados. Eu gostaria de desenvolver esse tema. Então, eu esqueci de falar, mas deixe a sua Bíblia aberta nessa passagem. Nós vamos usar essa passagem como base. Marcos 2, de 1 a 12. Mas eu queria falar de outras coisas antes. E Deus coloca palavras, né, maravilhosas. Glória a Deus. O presbítero Anderson leu Salmo 40. E um versículo que é a história da nossa vida, a história da minha vida. No versículo 2 está escrito assim: tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre a rocha e firmou os meus passos. Amados, às vezes a pessoa olha assim, a gente, né, todo internado, né, perfumado. Essa pessoa não tem problema, já nasceu assim, né? Que maravilha, né? Bom se fosse assim, né? Bom se fosse. Amados, há 28 anos, um pouco, 1996 para ser exato. Tem alguns aqui que nem tinham nascido, né? Eu estava nessa situação, num charco de lodo horrível, uma crise sem tamanho, que eu não busquei. Eu era um profissional na área de segurança do trabalho, muitos anos já, trabalhava numa indústria, e quem trabalha em empresa sabe que todo ano é feito o tal chamado de exame periódico, né? Para avaliar, fazer um check-up da sua situação. E lá, o médico do trabalho me examinou, fez um check-up. Eu tinha 30 anos. Falou: olha, você está no auge da sua carreira profissional, mas vamos cuidar da sua saúde. Eu vou passar um medicamento para você dar uma, né, perder uns quilinhos, né? E me passou um remédio. E quando o médico passa o remédio para você, você confia.
convencional. Não questionei nada, né? Esse remédio é a chamada anfetamina. O nome comercial dele era Indivex. Popularmente é chamada bolinha, né? Que os caminhoneiros tomam e dirigem 24, 48 horas, uma semana sem parar. Extremamente viciante. Eu viciei nisso. Isso foi em fevereiro de 1985. Eu estou falando em fevereiro de 1996, 11 anos. Eu fui viciado nessa porcaria, mano. 11 anos. E hoje você vê drogas, né? As pessoas vendem aí, o traficante está na esquina hoje. Tem a biqueira em qualquer canto. Esse remédio não tinha biqueira. Era só com receita, tarja preta. Até que eu trabalhava lá, eu tinha receita, eu comprava. Depois que eu saí, tinha o traficante na farmácia que vendia o remédio tarja preta sem receita. Então essa história não é de hoje, amados. E aquilo foi. E tudo tem um preço. A palavra de Deus diz o quê? Que um abismo chama outro abismo. E foi nesse abismo que eu entrei. Nós éramos de cultura, né? Como a maioria do Brasil é um país católico. Só que eu era não praticante. A Sônia era praticante, mas eu não era. Eu buscava outros meios de cura. Eu andei por vários caminhos, todos lícitos. Porque o mundo fala o seguinte, que todos os caminhos levam a Deus. Grande mentira. Nós sabemos hoje, Jesus declarou em João 14,6: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Mas eu não sabia. Nessa época eu estava desempregado. E na minha área, eu dava aula na área de segurança do trabalho. Eu dava aula no Senac, eu dava aula no Senai, eu dava aula no SESI. Era meu ganha-pão. Era profissional de treinamento. Mas a coisa começou a pesar. E uma psicóloga do SESI, a Luísa, me deu um conselho: Edson, tem um lugar que você vai, e você vai sentir bem, você vai ser curado. Ela me deu o endereço de um centro espírita, né? Tem vários, é o chamado Mesa Branca, que é considerado o mais light, né? E eu fui. Quando você entra lá, você vê uma mesa. Sabe o que você encontra em cima da mesa, pastor? Uma Bíblia. Sabe como começa e termina a reunião? Com o Pai Nosso. Você vai duvidar que Deus não está presente ali? Eu não era frequentador, mas eu ia em busca de cura para a minha vida. Até que um dia eu surtei. Como a gente vê muitos jovens aí, né? Que surtam. E eu pedi ajuda a um mentor do centro, que era quem eu conhecia. Era meu amigo. Ele era um grande alfaiate aqui na cidade. Os mais velhos talvez lembram da Tagliaferro. Ele tinha o alfaiate para ele na Rua da Penha. Era um dos melhores, se não o melhor. E ele me falou: Edson, você sabe que eu não posso fazer nada durante o dia, é só à noite, mas eu vou te dar o endereço. Você vai e lá vão te ajudar. Rua Ermelino Matarazzo, Rua Comendador Wetter, 1471. Vocês sabem do que eu estou falando. Vocês sabem do que eu estou falando. Eu sei que eu não vale. Mas eu não sabia.
Mas nessa época, aí eu desci a Comendador, eu sabia que tinha um centro ali, mas eu passei, olhei, o número não batia. Não é aqui. Eu voltei, subi Ermelino, desci a Comendador, olhando o número. De repente eu me deparo. Assembleia de Deus, Ministério Madureira. Glória a Deus. Eu entrei? Não. Eu liguei para a Sônia, no serviço da enfermeira. Não vão se espantar, mas é como o mundo pensa, como o mundo fala. Sônia, eu achei. É igreja de crente. Crente é tudo louco. Por isso que eu falei. Eu creio que alguns de vocês também, se converter, também tinha essa visão. A nossa família não tinha ninguém evangélico. E ela me falou com a sabedoria, Edson, mesma calma que ela estava aqui, eu não sei. Eu sei que você vai lá, porque você precisa. Aí eu fui. Quando eu cheguei, amados, uma quinta-feira à tarde, círculo de oração das irmãs. Ô glória! Círculo de oração das irmãs. A igreja estava em reforma, a oração era embaixo. E eu cheguei. Eu turbava, eu gosto, né? Quando eu casei de bigode, né? Cabelinho. Mas na época era um cabelão, um barbão. A hora que eu entrei, a menina falou: é o próprio Satanás que chegou. Mas não era eu. Sentou do meu lado o irmão abençoado, talvez até você conhecido, o irmão João Cavalcante, que foi pastor em Porto Feliz, faleceu ano passado, infelizmente conheceu. Homem de Deus, na época ele não era pastor ainda. Sentou do meu lado, me abraçou. As irmãs começaram a orar, e eu comecei a chorar. Nunca chorei tanto na minha vida, mas chorava igual criança. Até que uma irmã levantou a mão e falou: quem quer aceitar Jesus hoje? Aceitei Jesus ali, naquele momento. Glória a Deus. Nem sabia o que era. E aconteceu um negócio maravilhoso, amado. Deus seja. Antigamente tinha um brinquedo chamado João Bobo. Não sei se alguém era. Era um bonecão cheio de ar, e você bate, ele cai e volta. Você bate, ele cai e volta. Era eu, o João Bobo. Eu era o João Bobo. Mas aquela tarde eu senti algo que eu nunca, nem as drogas, tinha feito na minha vida. Porque o remédio para emagrecer deixa você louco. Você só pode subir em parede. E dá uma disposição, só que a hora que passa o efeito, você vira João Bobo. Eu senti um negócio tão forte, sabedoria, que eu tinha vontade de voar. Eu cheguei em casa, parecia que eu estava levitando, mas eu não sabia o que era. Mas eu voltei lá. E o irmão João falou: é o Espírito Santo de Deus que se apossou de você naquele momento. Mas novo convertido, a unção veio e vai. Algum tempo ela passou, mas eu ia na igreja direto. E o irmão João Cavalcante era o meu conselheiro, né? Tem um personagem histórico da Espanha, que é o Dom Quixote. O Dom Quixote tinha um ajudante chamado Sancho Panza, que não largava dele. O irmão João era o meu Sancho Panza, não largava de mim. Na época o pastor, o presidente, era o pastor Dirceu. Ele era moreninho, homem de Deus. Depois eu soube que ele foi para o Rio de Janeiro, e onde ele foi jubilado, né? Mas continua servindo ao Senhor. Foi isso que aconteceu. E eu ia na igreja, mano. Eu ia de segunda a sexta.
participava frequentemente, irmãos. Mas os cursos que eu ministrava estavam meio escassos, porque tinha concorrência. Aí eu precisei trabalhar, voltar a trabalhar. Aí Deus me abriu uma porta de emprego, no horário maravilhoso, das 5 da tarde às 2 da manhã. E na igreja, que jeito? Eu ia fim de semana. E o que acontece quando você vai se afastando? Vai esfriando. É o que aconteceu comigo. Eu tinha parado de usar. Aquilo é droga, né? É remédio e tal, mas deixa de ser droga. Quanta gente morreu por causa disso? Quanta gente? Mas eu continuava indo no dia que eu podia. Até que um dia eu surtei de vez. Fiquei louco. Você está louco. Apavorei a Sônia, apavorei os filhos. Me internaram. De pré-crente, eu fui parar no hospital psiquiátrico, onde é hoje o Tausque, na Avenida Ipanema, né? Hospital das Acácias. Eu fui parar lá, amados. E não tinha jeito. Lá comecei a passar por um psiquiatra. E esse psiquiatra me atendia, as pessoas me atendiam, me dava remédio. Eu tomava os remédios, ele me consultava, ele falava comigo e eu. Um dia ele deu um diagnóstico para mim. Edson, você perdeu a sua identidade. Eu dei glória a Deus. Eu tenho uma nova identidade. Eu sou filho de Deus. Eu sou de Jesus. Aquela semente que estava em mim, ela não morreu, não morre. O pavio que fumega não apaga. Basta um sopro e ele cria vida. Eu fiquei lá um bom tempo. Mas eu não tive coragem de voltar na igreja e encarar, irmãos. Deu vergonha. Eu não sabia que a igreja, Deus é movido a perdão, né? Eu não sabia, novo convertido, neófito, né? Como a gente fala no nosso crevês, né? Neófito. Eu era um paralítico espiritual. Esse homem que nós vemos era um paralítico físico. Antes de nós estarmos aqui, tudo bonitinho, certinho, nós éramos paralíticos espirituais, sem Deus no mundo, condenado às trevas eternas. Esse era o nosso destino. Jesus veio para nos resgatar. E esse homem foi levado por amigos. Os amigos o levaram a Deus. Versículo 1 a 3. Jesus estava em casa e se ajuntou muita gente, que nem na porta cabia mais gente, e lhes anunciava o quê? A palavra, ensino. E vieram 4 homens trazendo paralítico, mas não tinha como entrar por causa da multidão. Eles podiam falar: olha, sinto muito. Excuse me, né? Fala em inglês aí. Mas ele não desistia. Eu nem sabia que existia uma literatura evangélica além da Bíblia. Nossos 66 livros, né? 36, né? 27. Abaixa tudo. Tem os livros evangélicos de autores maravilhosos. E um dos que eu li, um testemunho, né?
70, 60, existiam as grandes pregações no campo de futebol, grandes sermões evangelísticos. E eu li que na África um grande pastor chamado Billy Graham, quem nunca ouviu falar de Billy Graham? Na sua pregação ele falou: tragam todos os enfermos e eles serão curados. Esta noite nós estamos falando de cura. E havia um homem que era rico e perdeu tudo com os médicos, com o remédio, virou um mendigo. E dois irmãos se compadeceram dele, puseram ele num carrinho de mão e levaram ele até a presença de Billy Graham. O que aconteceu? Levanta, pega teu carrinho e vai para casa. E ele levantou e foi para casa. Aplauda o Senhor, amado. Maravilhoso o que Deus faz. Nosso Deus é um Deus de milagres. Nosso Deus é um Deus de grandes coisas, mas é Deus de pequenas coisas também. Ele se compadece de nós, da nossa fraqueza. Glória a Deus. Aleluia. Deus fala: diga o fraco, eu sou forte. Glória a Jesus. Diga o último, você é o primeiro. Glória a Deus. Aleluia. É tudo ao contrário do que nós passamos. Aquele homem foi curado. Por que ele foi curado? Porque ele estava num processo de cura. Impotente, paralítico. A Bíblia não disse ali nascença ou alguma coisa. Os mais crentes, daqueles crentes, crentão, não, mas é por causa do pecado dele. A Bíblia não fala isso. Fala que ele era um paralítico, como tantos. E ser paralítico naquela situação era desgraça. Ele tinha que viver de esmola, ninguém ajudava. Era como cego, Bartimeu, né? Ninguém ajudava, andava com uma capa, a capa de mendigo. Mas alguém se compadeceu. O nosso Deus é o Deus também de inclusão social. Ele não olha para a aparência, ele não olha para você, se você é bonito, se você é baixo, se você é, seja lá o que for. Está escrito que Salmo 103, ele se compadece de nós, da nossa fraqueza. É tremendo o que ele faz, amados. Versículo 3 e 4. Vieram com ele 4 homens, 4 amigos, trazendo um paralítico. Se você está aqui essa noite, é porque alguém orou por você. Em algum momento da sua vida, alguém falou de Deus para você. Ou alguém trouxe você. Às vezes Deus não traz. Eu vou falar daqui a pouco. Nós voltamos depois do caminho numa outra igreja. E um dia eu e a Sônia estávamos na porta, nós éramos diáconos, e veio um jovem com uma bicicleta, bêbado, caiu dentro da igreja. O Gerson caiu dentro da igreja. Que loucura! E ali ele aceitou o Senhor. Deus é Deus de pequenas coisas. Aleluia. Grandes coisas. Glória a Deus mesmo. Glória a Deus. Aleluia. Aqueles homens estavam ali com a melhor das intenções. A melhor das intenções. Versículo seguinte, 3 e 4. Ao aproximar-se da multidão, viram que não dava. O que eles fizeram? Subiram no telhado. Você imagina alguém subir no telhado aqui, pastor? A igreja está cheia, não cabe mais ninguém. Eles não desistiram. Isso chama o quê? Perseverança. Perseverança vem do latim persevero, que significa não desistir. Aleluia. Não desistir. Não desista nunca do nosso Deus. Nunca.
Todavia, eu me alegrarei no meu Senhor. Aleluia, Jesus. Deus seja o Versículo 4: fazendo um buraco no teto, baixaram a cama até onde estava Jesus. Imagine a cena, mano. Imagine a cena. Essa casa que fala aqui, Jesus estava em casa. Mas Jesus fala: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Que casa era essa? Era uma casa em Cafarnaum, na Galileia. Jesus nasceu em Belém, foi criado em Nazaré, mas o ministério dele era em Cafarnaum. Eu nunca fui, tenho vontade de ir, mas quem foi, quando você chega em Cafarnaum, tem um muro escrito assim: Tower of Jesus, cidade de Jesus. Lá foi o ministério QG. Aquela casa era de Pedro, e Pedro era pescador. A gente imagina que o pescador é aquele cara da cavarinha, mas na época, ser dono de barco era um microempresário hoje. Então a casa devia ser grande para caber tanta gente. E os teólogos dizem que ali se reuniam os discípulos. Era o QG de Jesus e dos 12. E as casas eram planas, telhado, feito com material, né? Folha de palmeira, calcário, né? Não era tão resistente assim, né? Mas Deus é Deus. Ela aguentou o peso de 5 homens, 5 de pé e o peso morto numa cama. Você já tentou carregar gente doente? Pesa o dobro. É ou não é? Removeram tudo, e deve ter sido um buraco grande para descer aquele homem. Aleluia. Versículo 5: Jesus, vendo a fé que aqueles 4 homens tinham, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Vendo a fé de quem? Do paralítico? Não. Vendo a fé dos 4 amigos. Aleluia. Existe um negócio no nosso meio chamado de intercessão. Não é só oramos por nós, oramos pela família, pela esposa, pelos filhos. Deus nos deu 2 filhos, um casal de filhos. Deus nos deu os 3 netos, um neto e 2 netas, e nos deu 2 bisnetos que estão aqui. Para alguém que estava morto. Eu estava morto, só faltou enterrar. Lago, charco de lodo, horrível. Eu costumo dizer: se o buraco tem fundo, nós estávamos mais baixo do que o fundo do fundo, destruídos. Salmo 103 está escrito que Ele não nos trata segundo os nossos pecados, e nem retribui segundo a nossa iniquidade. Pecado sabemos o que é. O que é iniquidade? Iniquidade é pecado repetido. Eu peco hoje, me arrependo, peco amanhã, me arrependo. Isso chama-se iniquidade, não tem fim. Até isso o Senhor perdoa. Aqueles homens exerceram fé. Hebreus 11:1. Sabemos o que é a fé. É o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se veem. Mas não ficou nisso. Sempre tem gente para atrapalhar. É ou não é? Jesus, quando foi curar a filha de Jairo, Jairo não era qualquer um, né? Jairo era uma autoridade, né? O fariseu ali era uma autoridade. Eu fui buscar Jesus. Senhor, minha filha padece, né? Jesus foi. Quando Jesus chegou, os amigos da onça
fica eu e os três, nem o pai nem a mãe. E Jesus orou e aquela menina voltou à vida. Aleluia. Aquela menina, fisicamente, ela foi ressuscitada. A Bíblia fala que, relata que Jesus, ele tem relatado nos evangelhos 35 milagres aproximadamente. Mas João fala no livro dele no final que nem todos os livros do mundo seriam suficientes para descrever todos os milagres que ele fez. E ele falou mais, que se nós cremos, nós faremos mais ainda. E a igreja de hoje faz. A igreja de hoje faz. Os urubus estavam do lado, os fariseus e os escribas. Versículo 6 a 9. Assentavam ouvindo, duvidar no seu coração, porque ele diz blasfêmias. O que é blasfêmia? Blasfêmia é absurdo. Como assim? Só Deus pode perdoar pecado? Jesus conhecendo, porque ele conhece o nosso coração, não precisa nem falar, ele conhece o nosso pensamento. Por que vocês estão questionando? O que é mais fácil dizer? Perdoados são os seus pecados, ou levanta, toma a tua cama e anda. Ele confrontou, versículo 10 e 11. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecado, disse o paralítico: levanta, toma a tua cama e vai para casa. Jesus deu o quê? Uma ordem. Ele confrontou o paralítico. Ele respeitou a fé dos quatro, mas o paralítico ele confrontou. Sabia que tem pessoa que não quer ser curada? Quando Jesus chega no tanque de Betesda, tem um homem lá que há mais de 30 anos está ali. Jesus chega, quer ser curado? Senhor, não tem ninguém que me leve lá quando eu vou chegar, já Deus foi na minha frente. Ele não falou, eu quero ser curado. Tem pessoas que são assim. Hoje nós estamos na época do coitadismo, das minorias, nhenhenhê, uiuiui. Todo mundo é coitadinho. Para Deus não existe coitadinho. Para Deus não existe. Ele nos põe de pé. É um processo. Nós passamos por um processo. É como subir uma escada. É degrau em degrau. Não é de uma vez. Quem estica a perna de uma vez, quebra a perna. Então nós precisamos ter o quê? Paciência. Aleluia. Eu também fui desafiado. Eu não voltei na Assembleia, morrendo de vergonha. Mas um dia eu estou em casa com a Sônia. Deve ser cobrança. Era só cobrança que vinha, não era cobrança. Eu conhecia assim meio de longe o Edson. É o Aldemir. Eu lembrei de uma empresa que eu já tinha trabalhado há 6 anos atrás. Eu nem lembrava dele. Eu vim aqui fazer uma visita para você. Ah, entra. Ó, não vai estranhar, mas eu tive um sonho. Eu sonhei que tinha um amigo muito doente. Aí eu falei para o meu irmão, ele era eletricista, mas não era um amigo meu assim, era conhecido. O amigo meu era o irmão dele, que era encarregado. Olha, ele é Antônio. Olha, meu amigo, eu soube que o Edson está muito doente. Amados, ele foi procurar com meus ex-colegas de trabalho onde eu morava. E foi na minha casa. Eu vim aqui visitar você, porque Deus me deu um sonho. Deus seja louvado. Quem vai esperar um negócio desse? Aqueles dias quem estava doente era ela. Ela teve um chamado mioma, muito grave. Estava passando mal. Os dois doentes em
com 2 filhos para criar. Ele falou: posso orar pela senhora? Aí ele orou. No mês seguinte ele voltou. Aí ele se apresentou: eu sou diácono numa igreja. Eu sou diácono numa igreja. E ele trouxe 2 missionárias. Missionária Eva Maria, talvez alguns conheçam, hoje é pastora particular. E missionária Maria Cruz. Quem não conhece Maria Cruz? Quem não conhece? Em Belém, mulher de Deus, faleceu ano passado. Só isso que Deus fez. E nos convidou para ir na igreja. Nós pegamos o Fusquinha missionário e fomos. Não sabia o que ia acontecer. Lá tinha uma outra missionária, foi convidada, não lembro o nome dela, pregando a palavra. De repente ela falou: tem uma mulher aqui que passou por uma cirurgia recente. Deus está mandando te dizer: você está sendo curada. E ela conta que ela sentiu um fogo descendo sobre ela, descendo sobre o ventre, e ali ela foi curada. Amados, não é brincadeira nosso Deus. Essa igreja tinha um pastor. Lá na Assembleia, na Madureira, tinha uma pessoa que eu admirava, chamado cantor. O cantor é que puxava os hinos da. E o nosso pastor tinha sido cantor na Madureira. Então a doutrina da igreja era a doutrina da Assembleia de Deus. E Deus trabalha, irmãos. A gente não sabia nada de Bíblia, era ler o Salmo 91. Mas em casa a gente tinha a Bíblia. Todo mundo tem Bíblia em casa, né? Na estante aberta no Salmo 91. Não foi só nós, né? Vocês também, né? Salmo 90 não resolve nada. A palavra tem que ser lida, tem que ser lida, vivenciada. Mas estava lá. Só isso. Um dia ela teve um sonho. Ela sonhou com Ezequiel 37. Ela sonhou. E o que ela viu? Um monte de ossos. E alguém falando: viva esses ossos. Tenha nervo, tenha músculo nesses ossos. E os ossos reviveram. Era uma promessa de Deus para Israel. Mas Deus falou com ela. Chegamos na igreja: pastor, era Rubens, pastor Rubens, tem alguma coisa de vale de ossos secos na Bíblia? Fica tipo vermelho, cor de rosa, tudo quanto a cor tem, amado. Mostrou para ela. E a voz que falou para ela, Ezequiel 37, falou: eu vou fazer isso na vida da sua família. É isso que eu vou fazer na vida da sua família. Mas eu não estava curado. Ela foi curada primeiro que eu. Terminando, meu irmão. Um dia, depois de alguns meses, e a gente era Caxias, né? Ia na igreja, estava trabalhando. Todo dia, culto de segunda a segunda, a gente ia. Veio um pastor lá de Miracatu, longe, e ele trouxe uma palavra. Segunda Reis 19. Elias, sai da caverna. Esse era o título. Elias, sai da caverna. E pregou. Elias estava deprimido, depressão, igual eu estava. E eu tomei aquela palavra. Nós chamamos de palavra rema, né? Aquela que faz sentido na nossa vida. Eu tomei aquela palavra para mim.
hospital. Chamei a moça do balcão: moça, eu trouxe esse remédio aqui. Eu não preciso mais, mas sei que muita gente vai precisar. Eu não preciso mais porque Jesus me curou. Ele me curou. Eu estou curado. Depois disso, eu estava de INSS, tinha perícia para fazer. Eu fui na perícia e o médico: como é que está você? Doutor, eu estou ótimo. Ele arregalou os olhos: eu quero alta. Você está louco? Eu quero aposentar você e você quer alta? Eu quero alta porque Jesus me curou. Tá bom, já que você quer, toma. Aí ela foi e contou para o pastor. Nossa, às vezes falta fé, né? Faltou fé para o nosso pastor. Mas foi loucura santa. E assim que Deus fez na nossa vida, amado. Quando eu estava na Assembleia, eu comprei uma Bíblia, que é essa Bíblia aqui, ó. O irmão João olhou para minha cara e tirou no sarro. Amado, isso não é espada, isso é um canivete. Tem um canivete aí também? Aí eu peguei a harpa, desde aquela época eu guardo a harpa cristã, e tinha um hino que me deixava em êxtase. E eu gostaria que fosse cantado agora. Aleluia. O hino 18. Aleluia. Quem pode nos ajudar? O nome do hino